Olá, pessoal, tudo beleza? Então, nós vamos continuar a nossa aula sobre anatomia do sistema esquelético. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos ossos. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, manda um e-mail para mim, ou deixa lá no Class que a gente vai conversando sobre isso. Quando nós observamos os diferentes ossos que constituem o nosso esqueleto, falou um pouquinho sobre os ossos do crânio, falamos sobre a coluna vertebral. Quando a gente falou sobre a coluna vertebral, nós podemos perceber que, apesar das vértebras possuírem as mesmas estruturas, elas tinham um formato diferente de acordo com a região na qual elas estavam, né? Se é uma vértebra cervical, se é uma vértebra torácica, se é uma vértebra lombar, se é a primeira vértebra cervical, por exemplo, a vértebra atlas, né? Elas eram diferentes. No entanto, todas elas mantêm a mesma classificação. Fazem parte da coluna vertebral, são as vértebras, vão receber uma classificação como sendo ossos irregulares. Vocês podem ver aqui nessa imagem. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre essas classificações dos ossos, né? Então, a classificação dos nossos ossos, elas são baseadas, primeiro, quanto às dimensões. A largura, o comprimento, a espessura. Com base nas dimensões desses ossos, eles são classificados em osso longo, osso plano, osso curto e osso irregular. Então, osso longo, onde eu tenho comprimento maior do que a largura e a espessura. O osso plano, eu vou ter, então, a largura maior, né, do que a espessura. O osso curto, dimensões aproximadamente semelhantes. Então vamos ver como que isso acontece. Primeiro tipo de osso, primeira classificação de ossos, são os ossos longos. Um exemplo é o húmero. Um osso longo possui duas extremidades. Uma extremidade mais próxima da raiz do membro, chamada então de epífise proximal. E a outra extremidade, que está mais afastada da raiz do membro, nós chamamos de epífise distal. Entre as duas epífises, eu tenho a diáfise, ou também chamado de corpo do húmero, né? Então, eu tenho uma extremidade superior, chamo lá de epífise proximal, uma extremidade inferior, que é a epífise distal, e toda essa extensão é o nosso corpo, é a diáfise do húmero. No interior da diáfise do húmero existe um espaço aqui, ó, que vocês podem observar. Interior, então, do húmero, no interior da diáfise, existe um espaço. Esse espaço que vocês estão observando aqui é chamado de cavidade medular. E essa cavidade medular, ela armazena um tipo de medula, e a nossa medula óssea amarela, né? Já as epífises, nós temos osso esponjoso. Sendo o osso esponjoso, nós vamos ter ali a medula óssea vermelha. Então, osso longo, eu vou ter um comprimento maior do que a espessura, né, e a largura desse osso. Então, por isso ele recebe essa denominação. Então, são os ossos dos membros: o húmero, o rádio, a ulna, o fêmur, a tíbia, a fíbula. São os nossos ossos longos. Então, aqui nós podemos observar o fêmur. Aqui nós temos o húmero, que eu já acabei comentando ali no slide anterior.
Como eu havia dito para vocês, existem duas extremidades, uma extremidade mais próxima da raiz do membro, a outra extremidade ela está mais afastada da raiz do membro. Elas se chamam epífises, né? Então eu tenho aqui uma epífise e aqui eu tenho outra epífise. A diferença é que essa epífise ela é proximal, essa epífise ela é distal. Toda essa extensão do osso que vocês estão observando aqui, toda essa extensão é a diáfise. Então, nós temos duas epífises e uma diáfise. No interior da diáfise existe um espaço chamado de cavidade medular, e nas epífises nós temos uma maior concentração de osso esponjoso, armazenando ali para nós a medula óssea vermelha. Um outro exemplo de osso, outra classificação, são os ossos planos. Comprimento e largura maior do que a espessura, né? Então, exemplos de osso plano, eu vou ter aqui a escápula. Nós vamos ter o osso externo. Lembrando, né, da anatomia do externo, tem o manúbrio, né? Então toda essa parte superior aqui é o manúbrio, toda essa parte inferior é o corpo do externo, e essa estrutura aqui mais abaixo, o processo xifoide, né? Então, esse é o nosso osso externo. O osso do quadril também é um osso plano, né? Então, nós temos o externo, a escápula, o osso do quadril, né? E uma característica desse osso plano, como por exemplo aqui no crânio, o osso parietal, é que eu tenho uma camada de osso compacto, outra camada de osso compacto internamente, e no meio eu tenho o osso esponjoso. No crânio, essa disposição de osso compacto, esponjoso e compacto, que é o que nós estamos observando nessa imagem aqui. Eu tenho aqui o osso compacto, eu tenho aqui o osso esponjoso, eu tenho aqui o osso compacto. A essa estrutura nós chamamos de díploe, tá? Então a díploe é essa arquitetura, osso compacto, osso esponjoso e osso compacto, tá? Ocorre, então, nos ossos do crânio, por exemplo, o parietal, o frontal, o occipital, que são ossos planos. Um osso curto possui as suas dimensões mais ou menos semelhantes, né? Que são os ossos do tarso e os ossos do carpo. Então, mais ou menos, esses ossos têm um formato cúbico, né? Então, aqui um formato então, de um cubo, né? Então, esses ossos que formam para nós o carpo e o tarso são exemplos de ossos curtos. Ossos irregulares são as nossas vértebras, né? Porque não possui um formato geométrico definido. Então, a coluna vertebral, então todas as nossas vértebras, elas entram nessa classificação de osso irregular, tá? Então, eu tenho ali, eu não sei dizer que formato, que forma geométrica é essa. Eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente um retângulo, aqui eu tenho uma área triangular, aqui eu tenho uma área oval. Então, eu não posso dizer, esse osso tem um formato quadrangular. Não, ele não tem esse formato, né? Então, ele não possui um formato, uma forma geométrica definida, então nós dizemos que é um osso irregular. Uma outra classificação dos ossos é quanto ao número de ossos, né? Então, eu já comentei com vocês em aulas anteriores sobre os ossos extranumerários, ou seja, o indivíduo tem ossos a mais. Por exemplo, o osso sutural. Então, vejam, aqui nós temos o crânio, aqui nós temos a sutura lambdoidea,
E aí eu tenho um osso que se formou no interior da sutura. Esse osso que se forma no interior da sutura, nós chamamos de osso sutural. Tem um osso ali, eu tenho outro osso sutural aqui, tem outro aqui, tem formando mais um pequeno, um outro osso sutural. Né? Aqui nessa sutura parietomastoide também nós temos um outro osso. Então, osso sutural é um exemplo de um osso extranumerário, ou seja, um osso que tenha mais. Quer dizer, então, que nesse indivíduo ele não vai possuir 206 ossos, vai ter ossos a mais. Então, isso é considerado, né, na anatomia, uma variação anatômica. Um outro exemplo de ossos que podem existir a mais são os ossos sesamoides. Né? Esse osso sesamoide são ossos que se formam dentro dos tendões. Um exemplo desse osso é a nossa patela, que a gente viu na aula de membro inferior. Então, a patela é um osso sesamoide, ela se forma no interior do tendão patelar, que é esse tendão bem grandão aqui do músculo quadríceps femoral, e a função desses ossos sesamoides, né, é a de servir como sistema de alavancas, né? Então forma ali um sistema de alavancas para melhorar a potência muscular. É muito comum, a patela ela é frequente, todo mundo tem, ela é um osso sesamoide regular. Agora, é muito comum que as pessoas tenham mais ossos sesamoides, por exemplo, no pé ou na mão, que é um exemplo. Olha aqui, ó, o indivíduo tem um osso sesamoide aqui, tem outro sesamoide aqui, tem outro sesamoide aqui. Lá no fundo está aparecendo um outro osso sesamoide. Então, ele tem vários ossos sesamoides, né? E esses ossos sesamoides a mais, eles em geral, provocam essa angulação aqui alterada do hálux, né, formando, né, o popular joanete, né? O joanete tem vários motivos, né, e um deles é a presença de ossos sesamoides a mais ali no indivíduo, né? Então, essa angulação maior aqui, formando aqui, ó, é o que nós chamamos, então, de, né, joanete, ou hálux valgo, né? Quanto à presença de cavidades cheias de ar, vocês já viram na aula prática que são os nossos ossos pneumáticos. Diferente dos outros animais, como por exemplo as aves, nossos ossos pneumáticos têm a função de tornar o crânio mais leve. Então, nós só encontramos ossos pneumáticos no crânio. Não existem outros ossos pneumáticos que não seja no crânio. Tá? E esses ossos pneumáticos, então a função primária deles é tornar o crânio mais leve. E alguns desses ossos pneumáticos formam para nós o que nós chamamos de seios paranasais. Ou seja, para ao lado, né? Então, para ao lado do ou ao lado da cavidade nasal. Então, eu tenho um grupo de ossos que formam os seios paranasais, que são ossos que possuem comunicação com a cavidade nasal. Então, quando eu observo nessa imagem, né, então eu tenho ali na maxila uma cavidade cheia de ar, chamada de seio maxilar. No osso frontal, nós temos lá uma cavidade, né, na realidade são duas, uma para cada lado. Então, são o seio frontal. Eu tenho o seio esfenoidal, tenho o seio etimoidal. Né? Então, esses seios que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? O seio maxilar, o seio frontal, o seio etimoidal e o seio esfenoidal, eles possuem comunicação com a cavidade nasal. Possuindo comunicação com a cavidade nasal, eles constituem esse grupo, então, de seios paranasais. Nessa imagem, nós podemos observar aqui o seio maxilar,
O outro seio maxilar aqui, o seio, né, aqui a gente pode ver os seios, as células, né, etimoidais, tá? Aqui nós temos as células etimoidais. Numa outra imagem, nós podemos observar, então, o seio maxilar, o seio frontal, o seio etimoidal, que são as células etimoidais, e aqui o seio esfenoidal. Tá? Bom, eu disse também que esses seios, eles auxiliam no processo respiratório. Auxiliam como? O interior desses seios é revestido por mucosa, bem nesse esquema que vocês estão observando aqui, ó. Então aqui nós temos células secretoras de muco, uma grande rede vascular, né? Então esses seios são revestidos por mucosa, né? Sendo revestidos por mucosa e tendo uma grande área de vascularização, eles auxiliam no processo respiratório. Auxiliam como? Auxiliam aquecendo e umidificando o ar que nós inalamos. Toda vez que eu inalo o ar, ele passa ali pelos seios paranasais, né? O ar que já está lá é misturado, e aí esse ar é aquecido e esse ar é umidificado, né? Para ser melhor utilizado lá nos nossos pulmões. Aqui uma imagem radiográfica, né? Uma imagem de uma tomografia mostrando justamente o seio maxilar. Aqui é o seio maxilar, bem grandão aqui. E aqui é a comunicação com a cavidade nasal. Então, a comunicação ela ocorre pelos meatos nasais. Tá? Então, é a comunicação ali com o seio do seio paranasal com a cavidade nasal. Quando o indivíduo tem algum problema, quando o indivíduo tem ali uma sinusite, então a sinusite é a inflamação da mucosa que reveste os seios, tá? Inflamação da mucosa, não é inflamação do osso propriamente dita. Então, essa mucosa que nós vimos aqui nesse slide anterior, ela pode, né, ser infectada por micro-organismos patogênicos, ser responsiva, criar uma área ali de liquefação, de pus, né? Obstruir a passagem desse muco, né, e provocar, então, o que nós chamamos de sinusite. Então, sinusite não é inflamação do seio. Sinusite é a inflamação da mucosa que reveste os seios paranasais. Tá? Então, como ossos paranasais, como ossos pneumáticos, nós temos a maxila, nós temos o frontal, nós temos o esfenoide, nós temos o etimoide, então o esfenoide, nós temos o etimoide, e nós temos também como osso pneumático o osso temporal. Mas somente esses fazem parte dos que nós chamamos de seios paranasais. Bem? Então eu tenho 5 ossos pneumáticos, né? Maxila, o frontal, o etimoide, o esfenoide e o temporal, mas somente os 4 primeiros fazem parte dos seios paranasais. Então essa foi a nossa aula sobre a classificação dos ossos. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, só me chamar aí que a gente vai discutindo o assunto. Beleza? Então, até a próxima, pessoal.